Hoje eu vou gravar, né, o segundo vídeo, né, sobre o pior homem da minha vida, né, são relatos de leitoras, né, que escreviam para mim no site contando as suas piores experiências, né, com relação ao sexo masculino. O título de hoje é Virei babá dos filhos dele. Uma coisa que costuma acontecer muito, a mulher começa a namorar com o cara e de repente vira babá dos filhos do sujeito. Então ela começa assim: ele era um homem cheio de compromissos e a ex-esposa dele era uma, que ela escreve, tá gente, era uma galinha, que não podia chegar um final de semana e ela mandava os filhos para ele cuidar, enquanto que ela se mandava para balada e ficava com um monte de caras, conhecia um monte, ficava na balada e entregava as crianças para ele cuidar. Então a nossa vida era um inferno. A gente não tinha tempo para nada. Sexo só depois de colocar as crianças para dormirem, isso já bem tarde da noite. Porque eram dois meninos, um de 2 e outro de 5 anos, e eles eram muito ativos. Tá? Com relação à situação, ela dizia que, para ficar pior a situação dela, ele era do tipo do cara que sempre falava que tinha um compromisso e que precisava trabalhar até mais tarde. Então, muitas vezes, o que ele fazia? Ele chegava, largava as crianças na casa dela e se mandava, deixava para ela cuidar. Lógico que eu pedia para ele deixar com a mãe, mas ele falava que ela só ia pegá-los na segunda-feira, né, como era o combinado entre eles. E eu, né, ela diz aqui, né, eu gostava muito dos meninos, mas a situação já estava muito ruim para eu aguentar. Poxa, eu era solteira, estava com 23 anos, olha a situação. Tinha mais, era que curtir a minha vida e não assumir o papel que não era o meu, que no caso dela seria o papel de babysitter, tá? Então o que o cara fazia? Muitas vezes ele estava lá com ela, ficava com ela até altas horas da noite, e de repente ele chegava e deixava as crianças lá com ela e se mandava. Falava, não, eu tenho que resolver um problema aqui, se cuida das crianças enquanto eu vou resolver um problema, eu tenho uns trabalhos para fazer, vai saber, né? E ele pegava e se mandava. E muitas vezes também, como ela conta aqui, ele nem chegava a ficar com ela. Ele simplesmente chegava no final de semana, deixava as crianças com ela e ia embora, falando que tinha um monte de problemas para resolver. E ela cuidava das crianças porque ela amava o cara, só pode ser, né? E porque também ela gostava muito das crianças. E também porque ela não sabia dizer não, que é um problema muito grande com relação a todo mundo, né? Aí ela disse assim, né, que ela chegava, né, que ele chegava, implorava, né, quando ele deixava as crianças lá, ela falava, poxa, cara, eu não posso ficar com seus filhos, vamos passear, vamos ficar junto, mas não dava certo, porque ele implorava, tá, ele implorava e dizia, ó, eu não tenho ninguém para deixar as crianças, só tenho você, tá vendo, gente? Quando uma pessoa começa a implorar muito, começa a fazer muitos joguinhos joguinhos emocionais, desconfia, tá? Desconfia muito, porque quem gosta de você não começa com esses lances de joguinhos emocionais para tentar te sacanear, entendeu? Aí, ela continua aqui. Ele tinha uma empresa de transportes, né? E às vezes viajava na sexta-feira e só voltava na segunda. Por isso que ele costumava deixar as crianças com ela. Eu perguntava por que ele não mandava um funcionário fazer essas viagens, mas a resposta dele era sempre as mesmas. Tem coisas que só o dono pode fazer. Mal sabia eu que a coisa era muito mais sinistra. Um dia, a ex-esposa, aquela que ela falou, né? A ex-esposa baladeira me telefona nervosa, porque ele ficava atrás dela, seguindo de carro, ficando na frente da casa dela para saber com quem ele estava saindo. Olha que situação. Ela pegou e disse aqui, não acreditei. Ele não podia ser tão sujo. Pior que é, menina. Tem homem que você acha que não pode ser tão sujo, né? Ou até mulher. E eles acabam se revelando extremamente pilantras e sujos. Principalmente, repito, aquela pessoa que fica fazendo joguinhos emocionais. Poxa, me ajuda. Poxa, só tenho você para cuidar das minhas crianças. Quem muito exige, quem não tem limites, né? Para pedir algo para outras pessoas, não é bom caráter. Isso é bom deixar bem claro, tá? Aí ela pegou e disse aqui, tá? Que ela não acreditou, né? Só que a esposa insistiu, falou, não, cara, menina, é o seguinte, ele tá aqui, olha, eu estou agora no apartamento de um colega e ele está lá embaixo, dentro do carro, só não acredite, se você não acredita, perdão, né? É só vir aqui. Aí na hora ela pega e fala aqui, fiquei tão nervosa que pensei em pegar as crianças e até lá entregá-las nas mãos dos dois, mas elas não mereciam esse tipo de coisa. Então eu as deixei na casa da minha mãe e fui lá ver o que estava acontecendo. Aí a coisa fica pior. Olha a situação. Por que é o pior homem da minha vida essas matérias? São essas matérias, né? Menino, o sangue fervia. Eu estava tão nervosa que parecia que eu ia ter um infarto. Cheguei na rua e vi o carro dele onde a ex-esposa havia me dito.
Eu apaguei os faróis do meu carro e cheguei bem pertinho dele, porta a porta, aquele negócio de chegar com o carro porta a porta. E ele, quando ela olhou, ele estava com um binóculo pendurado no pescoço. Olha a coisa, olha a situação. Quando se descobre que o tipo de homem que você amava era um louco, né? Que doente, ela escreve aqui. Eu não sabia o tipo de homem que eu tinha sob o meu teto, tá? Ele era um pilantra. Aí ela põe, como um bom safado, quando ele me viu, ele fingiu que estava preocupado com os filhos. Aí ele chegou e perguntou para ela aqui, por que você está aqui? Aconteceu algo grave com meus filhos? Nossa, o que está acontecendo? Ela põe, nossa, que safado, né? Aí ela põe, aí eu perguntei, e o binóculos? É pra quê, né? Pra observar morcegos? Ela ainda conseguiu ter um pouco de humor nessa hora. Aí ele pegou, ficou meio sem jeito, como ela diz aqui, né? Aí ela continua, não deu para ele inventar muita coisa, porque a esposa saiu do prédio com o tal colega, né? Que ela estava no apartamento do colega dela, saiu com o tal colega soltando os cachorros, falando que ia chamar a polícia, fazendo um maior escândalo. Aí você sabe o que ele fez? Ela continua escrevendo aqui. Pediu para eu fazer de conta que a gente estava passando por ali. Olha o sujeito, como ele não tem limites, né? Para ser sacana. Aí ele pegou e disse assim, ele queria que eu fosse a cúmplice dele naquela palhaçada toda. Aí ele disse pra ela assim, ó, finge que tava comigo, que depois eu te explico tudo. Aí ela falou, explicação? Que explicação ele ia dar? Que deixava a trouxa aqui, no caso ela, né, cuidando dos filhos dele pra vigiar os passos da ex-esposa. Ela, faça-me o favor, eu posso até ser bobinha, burra, jamais. A pior parte, né, foi que as crianças choraram muito quando souberam que não iam mais ficar comigo, quando ela terminou, né? As crianças sofreram muito, né? Sabendo que não iam, porque as crianças gostavam muito dela. Porque você vê aqui que ela é uma pessoa muito boa, uma pessoa de bom coração, e pessoas de bom coração muitas vezes acabam se ferrando na mão de gente safada, tá? Pessoas de bom coração muitas vezes são como um imã pra porcaria, pra homem safado, principalmente. Aí ela pegou, né? Depois disso, ela finalizando aqui, né? Quando ela quis saber, né, por que ele estava fazendo aquilo, aí ela põe aqui, sabe qual foi a explicação no final que ele me deu sobre o que ele estava fazendo? Ele falou que só estava lá colhendo provas para tirar a guarda dos filhos da esposa. Vê se pode, tá bom? Então, olha, terminou aqui mais um vídeo sobre o pior homem da minha vida. Quem gostou, coloca um like aí. E quem sabe, logo logo eu vou estar fazendo outros vídeos, que tem coisa bem pior do que essa. Valeu, obrigadão e muito boa tarde. Tchau, tchau.